Olá, boa noite a todos. Mais um domingo, mais um trabalho doutrinário da nossa casa, do Centro Espírita Luz Maria. Hoje, dando continuidade ao trabalho de atendimento fraterno, continuando ainda no capítulo 5, no Bem-aventurados aflitos, onde vamos falar sobre motivos da resignação. Para caminharmos em direção ao nosso trabalho, vamos fazer uma leitura do tema que vai ser conversado hoje, que é motivos da resignação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos dando início com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportar pacientemente na terra essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultuada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livres. Se o não fizerte, atormentar-te-ei até que pague a última parcela. Não se sentirá feliz o devedor por suportar todas essa espécie de privações para se libertar pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitem e porque, depois de haverem quitado, estão livres. Se, porém, o homem só quitar-se de um lado e endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumentada a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo murmuramos nas aflições, se não aceitamos com resignação, e como algo que devemos ter merecido, se acusamos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagasse uma cota e a nos tornássemos de novo com o empréstimo. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos agora para a prece inicial do nosso trabalho, para que possamos, dando continuidade ao nosso trabalho. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, onde aqui nos encontramos para ouvir um pouco mais dos teus ensinamentos, para que possamos, com isso, entronizar em nossa intimidade esses ensinamentos, para que possamos, então, exteriorizar
através dos exemplos. Te pedimos, Senhor, que nos ajude durante os momentos que aqui vão passar e que aqui possamos todos nós sairmos daqui bem melhor que chegamos. Te pedimos auxílio dos amigos espirituais, que todos possamos ter inteligência e sabedoria para o melhor entendimento das lições de hoje. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Bom, meus irmãos, dando continuidade, motivo de resignação. Ouvimos muitos falarem assim, mas como ser resignado durante todos esses momentos das aflições que estão nos afligindo, muitas das vezes de forma muito grave, muito forte, que nos deixam desnorteados frente a essas aflições. Aí vamos caminhando perante a vida muito amargos, né? Muito cheios, como nos diz aqui a própria leitura lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no item 12, vamos resmungando frente a essa reencarnação. O que nos demonstra que muitas das vezes não nos encontramos resignados. Muito pelo contrário, nos encontramos revoltados, né? Revoltados. Então a gente vai caminhando e vai observando que precisamos sim ter esse entendimento. Muitos confundem resignação com acomodação, que não condiz com a proposta do Cristo. A sua própria fala, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei, é uma ação não estática, mas sim uma ação dinâmica. Uma ação dinâmica que nos pede ir em direção a Ele. Bem-aventurados. Então, comecemos a perceber que nessa proposta, e o José Severino nos fala sobre essa proposta do bem-aventurados, quando ele nos diz que essa palavra, na sua tradução, de uma forma geral, ela não seria bem-aventurado, porque ninguém consegue se ver bem-aventurado sofrendo. Então, o José Severino nos propõe, em seus estudos, que Jesus quer dizer: sejam fortes, perseverem, continue a caminhada, vós que sois aflitos. Então, comecemos a perceber que a proposta é dinâmica, não é estática, não é sentir essa dor e ficar com ela, só sentindo a dor. A dor por si só não nos evolui. A dor, nas suas considerações, ela tem que ter algo de ensino para mim. Porque, se assim não for, se tornou apenas dores. Então, muitos de nós, das vezes que nos colocamos ao pé, eu vou colocar essa palavra entre aspas, de adoração ao Cristo, queremos apenas receber os seus milagres, as suas curas, porém, não caminhamos em direção à sua ajuda, ao que ele nos oferece, que é a consolação, que é, então, aquele aconchego que nos alivia a dor. Porque se nós formos começar a pensar com calma, quando ouvimos a companheiros nossos da seara espírita, de qualquer coisa resmungando, vamos verificando que o trabalho é espiritual. Então, o que percebemos aqui? Pouco tem-se sentido dessa doutrina. Os momentos atuais que somos chamados a vivenciar, vamos percebendo pouco a pouco que esse ensinamento do Cristo de resignação nos pede a reflexão, sabe? De me olhar nessa reflexão de entender o que essa dor está me pedindo, o que essa dor quer de mim, o que é essa aflição. Começamos, então, a observar que o trabalho que foi feito para nós,
e por nós no mundo espiritual, não é culpa de fulano, de ciclano, nem porque Deus não gosta de mim, não porque o meu anjo da guarda não está me acompanhando. Não, não é isso. É porque nós não estamos encontrando, muitas das vezes, até por não entender o que é ser resignado. Não entendemos. Só vamos entender ser resignados quando pararmos, analisarmos cuidadosamente essa situação toda que eu estou envolvido. Por que eu estou sofrendo? Por que o fulano não gosta de mim? Por que esse câncer que chegou em mim? Por que essa dor é tão forte? E eu não vejo, e vejo pessoas com as mesmas situações, muitas das vezes financeiras, culturais, não sofrem tanto com essas dificuldades. Pelo contrário, às vezes aquelas pessoas que têm pouco materialmente falando, são felizes, vivem alegres, não vivem o tempo todo, como dissemos há pouco, murmurando, reclamando, de cara fechada. Não vemos. Enquanto que vemos alguns outros que têm a condição material um pouco mais equilibrada, mas um tanto quanto atormentado. Muitas das vezes se faz antipatizado, muitas das vezes se faz alguém amargurado com a vida, porque algo em que ele buscou naquele momento, não lhe foi colocado a preço. Mas o que será? O que será essa resignação? O que será? A gente pode começar, então, nesse trabalho, e vocês podem ir opinando para que não seja apenas um falar, mas seja uma conversa fraterna, que a proposta é atendimento fraterno. Vocês podem ir colocando aí ao lado o que vocês entendem como resignação. O que seria a resignação? A resignação para vocês. Porque olha só a proposta de hoje, motivos de resignação. Temos que sair daqui entendendo o que é resignação. Temos que começar a absorver a proposta do Evangelho. O Evangelho, ele é uma bússola que nos direciona, né, para uma caminhada evolutiva. Eu não posso, nesse momento da reencarnação, ser o mesmo do que eu fui ontem, que eu fui da semana passada. Não, a bússola me encaminha um processo de crescimento. Mas como é que eu posso crescer se essa dor que está em mim me chega de forma muito forte? Como? E como perceber essa dor e não se revoltar com ela? Não se revoltar com as aflições, com as dificuldades diárias, muitas das vezes rotineiras que criamos para nós. Só podemos, sim, conseguir isso através da resignação. Então, quem quer contribuir com falando sobre a resignação? Alguém quer falar? Quer deixar seu comentário? Vamos aqui articulando uma conversa. A proposta é um atendimento, uma conversa fraterna. Então, quem quiser acrescentar sobre essa ideia de resignação, fique à vontade. Temos aí a Bárbara, o Vitor, a Raíssa, a Conceição, vulgo, minha mãe, a Eliana Guedes. Então, vamos contribuir. Então, sofremos muito ainda nessa comparação de resignação e acomodação, por isso sofremos. Então, vamos lá. Vamos pensar
que nós aqui, espíritos encarnados, né, no corpo de homem e de mulher, temos motivações para reclamar. Vejamos. Sabemos que os animais eles estão em estado de elevação, né? Imaginem esses animais que não fizeram nada até agora para que pague uma situação, uma dívida. Ó, um cachorrinho, um gato, uma cobra, por exemplo. Uma cobra, ela está no meio da selva, dificilmente ela vai se erguer, vai se inflar, vai querer dar bote, porque ele não gostou da cara de alguém que ele... não gostei dessa cara aqui. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar na condição de defesa, ela está se sentindo oprimida, ela está se sentindo atacada. Né? O animal, o cachorrinho, o gatinho, eles têm as suas dores, mas a diferença desses animais irracionais a qual eu estou me referindo, esses animais, eles não estão devendo nada ainda. Mas por que eles sofrem? Por que eles sentem? Porque ele está relacionado a uma lei de determinismo. A uma lei de determinismo. Então, ele vai, né, pegando essa dor, reconhecendo essa dor, e ele vai sim, porque eu, pelo menos, não sei vocês, mas dificilmente a gente ouviu falar que tem, lá no meio da selva, um hospital veterinário que cuide das dores dos bichos. Eu não conheço. Mas nós, normalmente, vamos verificando que, por exemplo, um cachorrinho, quando ele está com dor de barriga, o que ele faz? Ele sai e vai buscar na natureza a sua recuperação. Ou seja, vai lá, come o mato, come uma grama, e ali ele vai resolvendo esses problemas. Agora entendemos, vamos pensar, se esse cachorro e esse gato tivessem com suas dores físicas e esperassem a intervenção humana, esperassem a intervenção para lhe dar uma medicação, imaginemos isso. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos, sim, guiados, direcionados pelos nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores. Mas devido aos nossos resmungos muito altos, muitas das vezes, os nossos resmungos muitas vezes desequilibrados, nós não ouvimos. Esquecemos que existe uma lei, e essa lei, ela tem a proposta, né, primeira, de nos ajudar, de nos guiar, para que evitemos, sim, esses descalabros, muitas das vezes, que fazemos nos griteiros desesperados. Então, vamos verificando, então, que lá, no livro, no Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, ele tem uma mensagem, que é a mensagem número 27, que é destruição e miséria, né? E ele fala, em seus caminhos há destruição e misérias. Ele está se referindo a uma fala de Paulo aos Romanos, né? No capítulo 3, versículo 16. E ele diz assim, Emmanuel, quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação na linha do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Olha a colocação de Emmanuel. Essas dores
que nós gritamos muitas vezes, de não entendermos, não sermos revoltados, é justamente por esse distanciamento da confiança a Jesus. É esse distanciamento. Então, comecemos, meus irmãos, a perceber que essa falta de aproximação dos ensinos do Cristo nos fazem, muitas das vezes, esse distanciamento, perdermos a fé, perdermos a consciência de que somos filhos de Deus, que não estamos largados à própria sorte na terra. Aí esse distanciamento me vai fazer também acreditar que eu, buscando a proposta do Evangelho de Jesus, no qual nos exemplificou na sua caminhada, vamos entender que essas dores são, sim, suportáveis. Elas se tornam insuportáveis, pela falta, dessa aproximação da fé, que é uma fé espiritista, uma fé viva, não uma fé idólatra, não uma fé miraculosa, mas uma fé que caminha, uma fé que vai nos direcionar, nos fortalecendo para que possamos, sim, com esse ensinamento que Jesus nos coloca, encarar de forma um pouco mais equilibrada a atitude certa a tomar. Claro, muitas das vezes as dores são, assim, grandes, mas que essas dores grandes sejam momentâneas, que logo eu possa recobrar, essa atitude. Logo eu possa recobrar essa atitude serena, porque eu confio no Cristo. Eu sou aquele que sou seguidor de Jesus, creio nos seus ensinamentos. Eu sou esse espírito. Porque eu perdendo essa bússola, eu perdendo esse direcionamento, eu me revolto. E as minhas ações de pensamentos de revolta, ela, nos leva muitas vezes a um pensamento que diminui o meu contato pessoal comigo mesmo. Essa revolta me distancia da consciência de avaliar o que essa dor está querendo de mim, o que é essa aflição que chegou em mim. Porque a primeira coisa que fazemos, normalmente, quando a dor se aproxima, por que comigo? Por quê? Por que comigo? Por que essa dor? Tanto lugar, tantas pessoas para chegar, tantas pessoas más. E eu que estou ali no centro espírita, que estou indo para a igreja protestante, católica. E eu? Por que comigo? Quando que numa reflexão sem revoltas, mais serena, a pergunta seria: o que essa dor quer de mim? O que essa dor está me chamando? Para que essa dor está me chamando? Então, comecemos a pensar. Se o que eu estou fazendo é me acomodando frente às problemáticas, ou se eu estou me resignando. Resignar-se é entender através da inteligência, da razão, pensamento positivo, encontrando, sim, as reflexões que vão nutrir a minha coragem, a minha vontade. Ainda nessa mesma passagem, nesse mesmo estudo lá, que referi-me, o Emmanuel coloca, se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes
nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Olha, a nossa fé, o nosso afastamento dessa confiança atinge a mim, mas também alcança os que estão ao meu redor. Alcança. Então, olha só o quanto eu, sem a minha vigilância, sem a minha consciência, eu, vou distribuindo essas minhas revoltas e inseguranças. Olha só, né? E ele continua: se busca refúgio na casa divina, se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. Olha só. Revoltar-se é chicotear-se, é ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Bem-aventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Olha só. Olha só. Comecemos, então, a pensar sobre isso, meus irmãos. Diminuindo os resmungos excessivos, as revoltas desequilibrantes. Pensemos nisso. Porque resignar-se é compreender a dor. É entender, é buscar naquela situação algo que, apesar das dores, apesar das dificuldades, estamos sim aprendendo. Nesse primeiro momento, meus irmãos, que nós já vamos chegar nos 30 minutos, que é uma conversa, um diálogo, agora vamos, uma conversa mais fraterna. Então, só para que a gente concluamos o nosso pensamento, Allan Kardec, ele também nos traz essa palavra, quando ele diz assim: a nossa compreensão, a nossa compreensão, os meios de suavização das provas, dizendo que o homem voluntariamente pode, se Allan Kardec falando, aumentar ou suavizar o amargor delas, conforme o modo porque encara a vida terrena. Ora, aqueles que encaram pelo prisma da vida espiritual apanham num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado, a certeza de um próximo futuro, mas ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Proposta de Kardec. Olha. Então, comecemos a pensar nisso, Pensemos nisso. Essa ideia de se queixar o tempo todo, de resmungar, de desbravar palavras frias, agradecer a Deus as dores que nos fazem avançar. Agradecer no sentido de ir para dentro de si, reconhecer-se, e pensar um pouco sobre o que essa situação pede de mim. Então, estamos abertos agora às perguntas. Temos algumas
colocações. Vamos colocar aqui a primeira da Bárbara, nossa querida irmã, quando ela diz: acredito que resignação é aceitar os sofrimentos sem se revoltar. Perceber o sofrimento como um termômetro para que haja um movimento em favor à melhora íntima. O que eu posso aprender com o sofrimento? O que eu posso fazer a partir de agora? Penso sempre nessas questões. Pois é, né, Bárbara? É isso mesmo. Como dissemos anteriormente, sofrer por sofrer não nos fará evoluir. A queixa por si só, né? As aflições, as dores que se chegaram até nós, serão só isso se elas ficarem em nossas vidas. Em compensação, se essa dor se apresentar e eu, né, ainda que muitas das vezes doloridos, muitas das vezes enfraquecidos, mas tentar buscar um entendimento, aí sim, isto é resignação, né? Mas eu estou tão doente, e como é que eu faço? Poxa, eu já fiz tantas preces, já peguei tantos passos. Mas qual foi a tua atitude dinâmica em relação a essa dor? Qual foi? Qual foi a tua atitude dinâmica? Refiro-me à atitude dinâmica, que é aquela na qual a Bárbara nos propõe, né? O que eu estou fazendo a partir de agora, quando eu reconhecer essa dor, o que eu estou fazendo? Eu estou ruminando essa dor? Eu estou ali, sabe? Não engulo aquilo vai, depois volta. Então, entendamos. A resignação nos pede reflexão. Nos pede reflexão. E essa aflição, ela tem uma finalidade, como disse Kardec, como diz Emmanuel na sua mensagem. Ela tem uma finalidade. Eu vou deixar essa pergunta aí. Qual é a finalidade dessa resignação? Tá? Aí vocês podem comentar aí. Qual é a finalidade dessa resignação? O que eu posso fazer a partir de agora? Né? Certo? Então, como dissemos, a atitude do resignado, ele é uma atitude dinâmica, ele não é paralisado. Estou desempregado. Você pode tomar quantos passos você quiser. Você pode ir para a casa espírita, passar praticamente o dia todo, né? Você pode fazer promessa na igreja católica, você pode fazer, mas se você não tiver a atitude de preparar um currículo, de distribuí-lo, ela fica estática. Então, a dor, mas eu não consigo arrumar emprego, mas tu já saiu para distribuir? Então, é nesse olhar, né, dessa resignação. Continuando, nós temos aqui a Eliana que colocou: o sofrimento resignado permite, ainda que apressemos a nossa jornada para Deus. Deixa eu repetir. O sofrimento resignado permite, ainda que apressemos a nossa jornada para Deus. As dores da terra, quando suportadas pacientemente, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Bem verdade. Bem verdade. Então, olha só. É aquilo que eu digo, vai nos engrandecer como espíritos, né? Vocês já imaginaram, né, nessa colocação da Eliana, vocês já imaginaram, meus irmãos, se o Chico parasse para se revoltar durante a sua caminhada? Eu digo Chico Xavier para que todo mundo conhece.
Mas imaginemos os outros que estão um tanto quanto não aparecem, né? Não aparecem. Imagine trabalhadores que estão sob dores das aflições, desemprego e tantas outras ações, mas mesmo assim não param de trabalhar. Passam por cima da dor e quando se percebem, essa dor, ela não se tornou agigantada dentro dos nossos irmãos. Então, imaginemos esses irmãos que parassem frente às aflições. Imaginemos. Pensemos nisso. Deus nos colocou, nos criou, né? Para que nós possamos caminhar com os nossos fardos suportáveis, né? Então, por isso que quando a Eliana coloca, e ela diz o sofrimento, ela permite que nós apreciemos, sim, são esses espíritos que a gente muitas das vezes olha e diz, meu Deus, como esses homens conseguiram, um Divaldo, um Chico, Madre Teresa e tantos outros, como conseguiram se tornarem pessoas com uma elevação espiritual, na qual proposta da Eliana, quando nos diz que nos aproxima mais de Deus, o nosso espírito se torna mais leve, o nosso espírito se torna algo assim agradecido, não tanto quanto revoltadiço. Comecemos então a pensar. Essa tua dor, meu irmão, essa tua aflição, ela tem um tempo para terminar. Esse tempo pode ser curto ou pode ser largo, muito largo. Vai depender única e exclusivamente de ti. Única e exclusivamente de ti. Então pensemos nisso. Quanto tempo eu quero que essa dor me consuma? Quanto tempo? Estamos verificando alguns casos assim de situações. Visitamos recentemente uma irmã nossa em que o marido desencarnou pelo Covid. 3 meses, já fazendo 3 meses de desencarne dele, e fomos conversar, e nessa conversa percebemos que as nossas aflições, e ela relatando a situação com aquele seu sofrimento, e nós percebemos que a aflição que a acomete é de culpa. A culpa, porque na sua fala, ela dizia que ela se sentia culpada porque ela não pôde estar, porque o marido foi para o hospital, e depois, se não me falha a memória, o marido foi para o hospital, e ele havia pedido para ela ir, só que ele estava já diagnosticado de Covid, e ela também já estava com sintomas, e lá ele não voltou mais. Aí, então ele desencarnou e ela carrega essa culpa, olha só, porque ela não podia. Então, eu acolho essa dor sem examinar. E quando ela fez aquela fala, e no seu choro eu disse assim, mas irmã, como é que você pode carregar uma culpa dessa? Onde ninguém podia estar junto com a pessoa que estava com Covid. Ah, mas eu sempre estive com ele nas dores. Toda vez que ele estava doente, eu estava do seu lado. Pois é. Todas as vezes que você pôde estar. Nessa última, pelas próprias leis divinas e as leis dos homens, você não pôde estar. Tire essa culpa. Vocês percebem como nós carregamos culpas, muitas das vezes, desnecessárias? Então, disse, primeiro passo, se perdoe, tire de você essa culpa. Você não teve culpa, você não teve meio de estar presente. Olha, uma conversa que tivemos,
em uma hora e meia aproximadamente, e verificamos como as pessoas carregam dentro de si dores e se paralisam naquela dor, se estatizam, criam aquela dor como algo tão pesado que não conseguem levantar-se, não conseguem caminhar. Quantas, neste momento, meus irmãos, estão vivendo assim? Quantos? Então, vamos percebendo que essa resignação não acontece, muitas das vezes, por nós mesmos nos crucificarmos a essas aflições, a essas dores. Como disse a ela, é muito recente, 3 meses, muito recente. Mas ela vai aumentar conforme eu não me conscientizar. E temos mais uma colocação aqui da Eliana. Ela diz assim: o Evangelho diz para ser feliz. Não basta o sofrimento resignado. É necessário também o exercício do bem em favor do próximo. Olha só, é bem verdade também. Porque, como é que eu posso definir isso assim? Eu conheço pessoas que calam suas dores para acudir outras. Às vezes, vou dar um exemplo que eu acho que é bem universal. Mas, às vezes, tem um prato de comida, a mãe, e ela tem 3 filhos. Ela está com fome, ela está debilitada, mas quando oferecem esse prato de comida, ela pega aquele prato, corta em 3 pedaços e dá aos filhos. E os filhos, então, se um deles olha com um pouco mais de cuidado, e a senhora, mãe, não vai comer? E ela diz assim: eu não estou com fome, meu filho. Eu já comi algo agora há pouco. E ela, então, cala aquela dor. Né? Esse sofrimento, ele é um sofrimento resignado. Porque ela pensa assim: poxa, eu tenho condições de aguentar mais um pouco. Eu tenho condições. Mas essas crianças talvez não tenham. Calam a dor. Né? Em favor do próximo. No caso, os seus filhos. Mas se tiver uma vizinha adoentada, que eu conheci um caso assim, uma vizinha adoentada em que chega um prato de sopa, fulano, coloca um pouco de sopa e leva para a vizinha que está doente, resignado. Então, comecemos a pensar que essa resignação, ela é sim um fortalecimento em nós. Como no exemplo dos animaizinhos que eu dei, do cachorro que vai buscar o mato para a sua dor de estômago. E os outros animais, eles encontram na natureza, pelo amor incondicional de Deus, as respostas para as suas dores físicas. Porém, para as dores do espírito, é preciso algo mais. É preciso reflexão, é preciso uma intronização dentro de mim. E muitas das vezes não queremos fazer. Não queremos fazer. Então, vamos começar a pensar nessa dor, meu irmão, que está te visitando.
Paremos de revolta. Paremos de revolta. E comecemos, então, a nos interrogar. Comecemos, então. Estou lembrando agora de uma frase de Santo Agostinho, quando ele afirmou: ditosos os que sofrem e choram. Alegre esteja suas almas, porque Deus cumulará de bem-aventuranças. É algo assim, mais ou menos assim. Então comecemos a chorar, se for preciso. Mas que esse choro seja essa limpeza desse tormento que nos aflige o coração. Que choremos, sim, porque o choro, muitas das vezes, nos alivia. Mas que esse choro não seja algo pesaroso. Que seja algo aliviador. Esta dor passa. Ela vai passar. Mas como dissemos à frente, vai passar dependendo do direcionamento que eu der a essa dor. Ela não pode se tornar um fardo tão pesado que me peça de caminhar. Ela não pode se tornar um fardo tão pesado que eu não possa erguer a cabeça em prece, pedindo ajuda, pedindo força, pedindo coragem para caminhar. Resignados. Sejamos resignados. O momento nos pede isso. Resignação. O momento nos pede isso. Reflexão. Então, meus irmãos, nesses dias atormentados que o planeta Terra passa, que sejamos nós, esses, que vivenciam ou que buscam no Evangelho do Cristo esse equilíbrio, possamos nós sermos esses espíritos que nos ajudam a nós próprios primeiro e depois sair em direção qual a proposta de Eliana, qual seja, de ajuda ao próximo. Muitos encontram em nós forças, condições, olham para nós e dizem assim: poxa, o fulano passa tanta dificuldade, mas às vezes não. Às vezes o fulano apenas acolhe aquela dor. Ele está dolorido, ele está com dor. Pode ter certeza, porque ele está no mundo de provas e aflições, expiações, desculpe. Ele está no mundo de provas e expiações. Não tem um no planeta Terra que não tenha as suas aflições. Que às vezes silencia para atender ao próximo. E depois desse atendimento, volta com as suas dores, chora, ora, pede força, mas continua caminhando. Sem a resignação, sem os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus. Muitos caem na depressão, na tristeza desmedida, que normalmente levam ao suicídio. Não deixemos que isso chegue a nós. Busquemos, meus irmãos, em Jesus, esse consolo. Busquemos numa conversa
equilibrada, de cunhos elevados, uma leitura edificante, um estudo prazeroso. Busquemos encontrar essa resignação. Como dissemos, os momentos atuais nos pedem isso. Nos pedem resignação, maturidade, para que possamos, sim, nos elevar próximo, né? Nos elevar bem próximos dos espíritos que podem nos ajudar. Não caiamos no desespero desolador e nem nos pensamentos de revolta. Não. Busquemos, sim, em Jesus, que é o nosso modelo e guia, o direcionamento do amor, do equilíbrio e da paz. Quero agradecer a presença de todos os que colaboraram, que Jesus possa nos fortalecer. É o que nós, nesse momento, estamos mais precisados. Buscar Jesus em pensamento, em coração, para que possa ser refletido em nossas atitudes. Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus e a Jesus, dizendo: Senhor, te pedimos nesses momentos da dificuldade, aonde muitas das vezes, no desequilíbrio amultuado da sociedade, não encontramos respostas para as dificuldades que se nos apresentam. Mas, Senhor, confiamos em Ti, reconhecemos os Teus ensinamentos. Sabemos que somos esses que carregam sobre os ombros os fardos proporcionais à nossa caminhada. Senhor Jesus, nos ajuda, para que possamos, então, entender, Senhor, o que essa dor, o que essa aflição está pedindo de mim. E que eu possa, após examinar, tirar o melhor ensinamento, a melhor lição. Que eu continue caminhando, confiando nos Teus ensinamentos, ainda que nos momentos tortuosos, das tempestades violentas, mas que eu prossiga caminhando, acreditando em Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Que possamos ter uma noite de paz, um sono reparador e um amanhecer alegre e feliz, com muita paciência e resignação, para continuarmos caminhando altaneros em direção à nossa própria evolução. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos.